Cresci em um lugar chamado Campo Verde, no interior do Brasil. Era um moleque do interior, adorava me esbaldar nos campos e explorar as matas. Campo Verde era só uma pontinha no mapa. Meu pai era mecânico e minha mãe trabalhava na mercearia da cidade. A gente não era fazendeiro, mas tinha uma horta de verduras e algumas galinhas. Do outro lado da nossa casa antiga morava o seu Valdir. O seu Valdir era daqueles de verdade. Era fazendeiro, mas o que ele mais amava era mexer na garagem. Tinha caminhões velhos lá dentro, parecendo mais mortos que vivos. Ele consertava e vendia para o melhor comprador. Para mim, aquela garagem era mágica. Passava as férias na casa do seu Valdir. Meus pais estavam sempre ocupados, e eu era filho único. Ele parecia gostar da minha companhia. Trabalhava no caminhão enquanto eu observava. O ouvia resmungando para os motores, falando com eles como se fossem amigos antigos. "Me passa aquela chave de fenda, Fred", ele dizia sem olhar para cima. As mãos dele sempre estavam manchadas de graxa. "Qual, seu Valdir? A grande ou a pequena?" eu perguntava. Tentava ser útil, mas parecia que estava atrapalhando. "A grande, moleque. E pega aquele pano para mim. Não dá para ver nada aqui embaixo sem limpar essa sujeira." Eu pegava o pano e entregava para ele, orgulhoso de ajudar. O seu Valdir saía de debaixo do caminhão e enxugava o suor da testa. Depois, sorria para mim. "Você é um bom garoto, Fred. Não tem medo de um pouco de sujeira, né?" "Não. Eu gosto. Me sinto um mecânico, igual meu pai", eu respondia, inchado de orgulho. Ele ria e começava a contar uma história. Amava falar dos carros que mexia quando tinha minha idade. Eu adorava as histórias dele. O tempo voava e antes que eu percebesse, o sol já estava se pondo. Eu tinha 14 anos quando o vi polindo uma picape Ford 1975. Era meados de julho e o sol refletia no capô como um farol. O seu Valdir me cumprimentou com um aceno de chapéu. "Finalmente fiz. Consegui uma belezinha dessa vez. Dá uma olhada", ele disse. Eu concordei. Era uma belezinha mesmo. "Te digo uma coisa, cara. Essa é a última caminhonete que eu vou ter." "Pode anotar", ele disse, colocando os polegares nos suspensórios. Deus, eu já tinha ouvido essa frase tantas vezes ao longo dos anos. Pessoas mais velhas adoravam dizer isso. Era como se, quanto mais velhas ficavam, mais à vontade se sentiam com a ideia da morte. O seu Valdir e os amigos dele geralmente preferiam Ford ou GMs. Mas se tivesse que escolher, eu ia de Toyota. "O que você acha?" ele perguntou. É enorme." "De onde você tirou?" eu disse. "Ah, essa é uma história para outra hora. Digamos que foi um bom negócio trazer ela para casa." Eu fiquei com o seu Valdir naquela tarde, como na maioria dos dias. Não fazíamos muito. Só limpávamos a garagem. Mas era bom estar lá. Me sentia parte de algo importante. "Já dirigiu uma dessas?" ele perguntou, apontando para a caminhonete. "Não. Minha mãe disse que tenho que esperar até ficar mais velho", respondi, observando-o trabalhar. "Bem, ela está certa. Mas um dia você vai estar ao volante de uma dessas e vai ser sensacional. Não tem nada igual a dirigir um caminhonete. Sentir a estrada embaixo de você", ele disse com um aceno de cabeça. A caminhonete realmente era especial. Brilhava como se tivesse acabado de sair da concessionária. Até o cheiro por dentro era de carro novo. Finalmente, minha mãe me chamou da outra rua. Disse que era hora de ir para casa jantar. Os jantares em casa eram silenciosos. Meus pais não conversavam muito. Estavam sempre distantes, presos em seus próprios pensamentos. Depois do jantar, eu me sentava na frente da TV, assistindo aos meus programas favoritos. Ficava assim até a hora de dormir. Essa é a minha rotina todos os dias de férias. Pode parecer chato para alguns, mas eu realmente guardava essas lembranças com carinho. Naquela noite, estava tão quente que eu não conseguia dormir. Aí, ouvi um mugido longo. Era seguido por um monte de barulho vindo do curral do seu Valdir. Curioso, me levantei da cama e olhei pela janela. Do lado de fora das portas do curral, estava a caminhonete nova e brilhando. Me perguntei se uma das vacas estava tendo problemas para parir.
O seu Valdir tinha que ajudar às vezes. Eu o vi se movimentando. Ele estava carregando coisas de um lado para o outro, da caminhonete para o curral. Tentei enxergar o que ele estava carregando, mas estava muito escuro. Às vezes, ele parava e olhava ao redor, como se estivesse com medo de ser visto. Pensei em ir até lá. Talvez o velho precisasse de ajuda, mas sabia que meus pais não iam gostar se eu saísse de casa à noite. Mas eles não entendiam a minha relação com o seu Valdir. Ele era como um avô para mim. Queria ter certeza de que ele estava bem, mas fiquei ali. Fiquei na janela, observando. Então, o seu Valdir arrastou algo grande para fora do curral. Parecia pesado. A cada movimento, eu ouvia um choro baixo vindo de lá. O som se espalhava pelo ar silencioso até a minha janela. Atrás dele eu conseguia ver uma mancha escura no chão enquanto ele puxava aquilo para a caminhonete. Quando chegou perto o suficiente, abriu a porta da frente e jogou o que quer que fosse lá dentro. Vi o seu Valdir se esforçando para fechar a porta. Empurrava e puxava até conseguir. No curral, uma vaca soltou um mugido longo e triste. Era quase como se ela estivesse chorando. Isso me deixou inquieto, como se algo não estivesse certo. O seu Valdir parou por um instante. Olhou para o curral, como se tivesse ouvido também. Depois, bateu a porta da caminhonete pela última vez, antes de trancar tudo. Olhou ao redor mais uma vez, como se estivesse se certificando de que ninguém estava vendo, e depois correu para a casa dele e desapareceu lá dentro. O curral ficou escuro e tudo ficou quieto novamente. Deitado na cama, olhei para o teto. O seu Valdir era tão cuidadoso com aquela caminhonete nova, sempre a polindo. Por que ele colocaria algo nela que ele acabou de arrastar pelo chão? Tinha que ser algo importante. Me virei e tentei dormir, mas a imagem do seu Valdir arrastando aquela forma pela sujeira continuava passando na minha mente. Fui direto para a casa do seu Valdir na manhã seguinte. Não conseguia tirar da cabeça aquela sensação de incômodo da noite anterior. Encontrei-o no curral, cuidando das vacas, mas o ar estava carregado de um cheiro que eu reconheci. Uma vaca tinha acabado de parir. Já ajudei o seu Valdir tantas vezes com o parto que conhecia aquele cheiro. Seu Valdir cheira a parto aqui. Tudo bem? Eu disse. A Lola teve o bezerro ontem à noite. Não sobreviveu, foi um parto difícil, ele respondeu. Parecia cansado e triste. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o seu Valdir mudou de assunto rapidamente. Escuta, Fred, preciso ir até a cidade comprar algumas coisas. É melhor você ir para casa agora, tá? Ele disse. O tom dele era mais firme do que o normal e me pegou de surpresa. Assenti, um pouco confuso com a pressa de me mandar embora. Tudo bem, seu Valdir. Te vejo mais tarde, eu disse, mas ele já tinha se virado para voltar para dentro. Fiquei ali por um instante, observando-o entrar na caminhonete. Ela estava impecável, brilhando sob o sol da manhã. E esta parte juro que vi de verdade. As rodas da frente viraram em minha direção e um líquido amarelo vazou dos faróis. Passei o resto daquele dia pedalando pela vizinhança, tentando me distrair. Campo Verde era um lugar pequeno. Tinha só uma rua principal e a maioria das pessoas vivia nas fazendas. Não tinha muita coisa para fazer para um moleque como eu. Então, parei na lanchonete para comer um sorvete antes de finalmente ir para casa. Ouvi o som de cascos enquanto pedalava pela estrada. Olhei para trás e senti calafrios. Era o Caio, montando seu cavalo do outro lado da rua. Ele sempre estava naquele cavalo. Um animal grande e bravo que tentava te morder se você chegasse perto demais. Pedalei mais rápido esperando que ele não me visse. O Caio era um peso pesado na cidade. Era um jogador de futebol de destaque. Todo mundo sabia que ele ia conseguir uma bolsa de estudos integral na faculdade por causa do seu talento. Mas quando ninguém estava olhando, o Caio era outra pessoa. Ele me intimidava e me espancava. Ninguém nunca acreditou quando eu tentava contar. Todos achavam que o Caio era bom demais para fazer algo assim. No geral, o Caio fez da minha vida um inferno. O jantar foi e veio, e eu mal me lembro de ter comido. A noite foi outra quente. Estava suando só de deitar.
Foi então que ouvi barulhos vindo do curral do seu Valdir de novo. Era tarde, a hora em que o mundo deveria estar silencioso. Me aproximei da janela e espreitei para a rua. A lua estava alta e brilhante, lançando sombras longas sobre o chão. Fez o telhado de zinco do curral do seu Valdir brilhar. Os barulhos do curral do seu Valdir ficaram mais altos, e as vacas começaram a ficar agitadas. Elas estavam mugindo como se estivessem com medo ou machucadas. De repente, todos os mugidos pararam. Era como se alguém tivesse apertado o botão mudo na TV. Então, ouvi batidas fortes que continuaram por um longo tempo. Fechei os olhos no escuro e tentei entender o que estava acontecendo. Foi quando vi o seu Valdir arrastando algo para fora do curral. Mesmo com a fraca luz da lua, eu podia dizer que era uma perna de vaca recém-abatida. Ele a carregou para a cabine da caminhonete. Depois, desapareceu de volta no curral. Não conseguia desviar o olhar. Fiquei preso ali, observando cada movimento que ele fazia. Achei que precisava fazer algo sobre o que estava vendo. Então coloquei uma câmera apontada direto para a fazenda. Queria ter certeza de que ia captar tudo, mas não consegui ficar acordado. Não importava o quanto eu tentasse. Claro, acabei dormindo. Corri para verificar a câmera assim que acordei. As imagens eram granuladas, todas em tons de verde do modo de visão noturna. Era difícil de distinguir os detalhes. Através da névoa, vi que o seu Valdir estava ocupado até o amanhecer. Ele só ficava carregando a cabine da caminhonete com vacas abatidas. O que era estranho era que a caminhonete parecia nunca encher. Ela sempre tinha mais espaço, não importava o quanto ele enfiasse nela. Me aproximei da tela para entender como isso era possível. Foi quando o notei. Havia alguém sentado na parte de trás da caminhonete. Ele estava sentado direito, com as costas bem retas. Seus olhos brilhavam fracamente nas imagens. Ele ficou sentado ali o tempo todo, enquanto seu Valdir trabalhava. Só se moveu uma vez. Às 4h16 da manhã, ele virou a cabeça e olhou diretamente para a câmera. Decidi ir ver o seu Valdir na manhã seguinte. Ele estava perto do curral, já trabalhando na caminhonete quando cheguei lá. Notei que ela parecia ainda mais brilhante do que o normal. A tinta estava tão viva que brilhava ao sol. Tentei espiar para o curral para ver se encontrava algo em comum, mas o seu Valdir rapidamente se colocou na minha frente para bloquear a minha visão. Ele parecia mais sério do que eu jamais tinha visto. Fred, escuta, minhas vacas estão doentes. É uma infecção ruim e eu não quero que você se aproxime do curral. Não é seguro, ele disse. Fiquei atônito com a intensidade dele, mas assenti. Nunca tinha ouvido falar de vacas ficando tão doentes, e isso me deixou ainda mais curioso. Mas então, notei o quanto o seu Valdir parecia obcecado com a caminhonete. Ele estava limpando-a com um pano, tratando cada centímetro como se fosse precioso. Dei a volta nela e notei um líquido amarelo espesso escorrendo do escapamento. Nunca tinha visto nada parecido em um carro. Me movi para tocá-lo quando de repente ouvi o seu Valdir me gritando para ir embora. Dei um pulo para trás, assustado. O seu Valdir nunca tinha me gritado antes. O rosto dele estava vermelho e os olhos estavam arregalados. Desculpe, seu Valdir, eu disse. Mas ele continuou me encarando, respirando fundo. Nunca o tinha ouvido tão irritado em toda a minha vida. Me virei e corri até em casa. Passei o resto do dia na casa. De vez em quando, olhava para a rua. E toda vez que olhava, a caminhonete tinha se aproximado. A primeira vez que olhei, fiquei surpreso ao ver que ela estava apontada diretamente para a minha casa. Seus faróis pareciam brilhar como um par de olhos. O seu Valdir estava bem longe no meio de um dos seus campos. No horário do almoço, ela estava no meio do caminho da entrada. Atrás dela, havia um rastro daquele líquido amarelo estranho. O seu Valdir ainda estava nos seus campos. Quando meus pais chegaram em casa, a caminhonete estava brilhando ao lado da estrada. Ela estava tão perto que eu conseguia ver que as grades estavam cobertas de fluido. Enquanto minha mãe começava a preparar o jantar, vi o seu Valdir entrar naquela caminhonete e dirigi-la de volta para o curral. Depois, ele saiu e colocou um cabo de reboque na caminhonete. Amarrou a outra ponta em uma árvore próxima.
Ela ficou lá o resto da noite, toda acorrentada. Como um pitbull faminto, pensei. Esperei até a noite para instalar minha câmera novamente. Desta vez, a foquei diretamente na fazenda do seu Valdir. Mas algo estava diferente naquela noite. O seu Valdir não foi para o curral. Em vez disso, ele só dirigiu a caminhonete para fora e foi embora. Era uma noite escura e eu estava tendo dificuldade para ver. Mas a câmera de visão noturna tornou as coisas um pouco mais claras. Através da tela esverdeada, eu conseguia ver a mesma figura de um homem sentado na parte de trás da caminhonete do seu Valdir. A figura não se movia nada, como na última vez, exceto quando o seu Valdir chegou ao final da entrada. Antes de virar para a estrada que leva para a cidade, a figura ergueu a cabeça e olhou diretamente para a câmera. O brilho dos seus olhos me lembrou um animal. Eles não piscavam, só ficaram me encarando, mesmo enquanto o seu Valdir virava a caminhonete para a estrada. E continuou fazendo isso. O resto do corpo dela não se moveu um centímetro, mas a cabeça dela, ela se retorceu para trás para manter os olhos fixos em mim enquanto o seu Valdir dirigia. Tentei ficar acordado até o seu Valdir voltar, mas ficar acordado nas últimas noites finalmente me pegou. Não consegui evitar de cochilar. E então, decidi deixar a câmera ligada e só verificar as imagens pela manhã. Verifiquei a câmera novamente assim que acordei pela manhã. As imagens de visão noturna mostraram que o seu Valdir não voltou até por volta das 3 da manhã. A caminhonete entrou na tela lentamente, mas desta vez havia algo na parte de trás. Era grande e estava coberto por um lençol. Era impossível de ver o que era do meu ângulo. Mas o que realmente chamou a minha atenção foi o homem. Ele agora estava sentado no teto da cabine. A figura olhava para a coisa coberta na parte de trás da caminhonete. O seu Valdir continuou dirigindo. Era como se ele não tivesse notado o homem sentado no topo da sua caminhonete. A figura se virou para me olhar quando a caminhonete passou pela minha casa. Então, de repente, as imagens travou. A tela ficou cheia de estática. Ficou assim até o fim da gravação. Olhei para a casa do seu Valdir e vi a caminhonete dele estacionada na frente. A caçamba estava vazia agora, mas havia uma mancha de líquido viscoso e espesso manchando o chão embaixo dela. Parecia pus. O seu Valdir estava embaixo da caminhonete como se não estivesse se importando. Ele estava ocupado mexendo nela como sempre. Normalmente eu estaria ali, entregando ferramentas para ele e conversando. Mas algo me segurou hoje. Tomei uma decisão naquele momento, decidindo ficar acordado novamente naquela noite. Precisava ver o que o seu Valdir estava aprontando quando pensava que ninguém estava olhando. Naquela noite, estava determinado a descobrir o que estava acontecendo na casa do seu Valdir. Instalei minha câmera no meu quarto como sempre, mas desta vez, decidi me esconder no nosso jardim. Me dirigi para a fazenda do seu Valdir, assim que vi a caminhonete sair. Fazia um bom tempo desde que eu tinha estado tão perto. O ar em torno da fazenda estava carregado de cheiro de diesel e óleo de motor. Era uma diferença gritante do que costumava cheirar. Tentei entrar no curral, mas encontrei a porta grande e trancada. Agora que penso bem, também não tinha visto nenhuma das vacas do seu Valdir nos últimos dias. Dei a volta no curral, procurando outra entrada. Todas as janelas estavam fechadas. O cheiro suave e familiar de ração e estrume de vaca havia sumido. Agora, só havia o cheiro forte de óleo de motor. Não tinha outro lugar para ir e nada mais para fazer. Então, encontrei um grupo de arbustos perto da entrada do seu Valdir e decidi me agachar lá o resto da noite. Me aconcheguei nos arbustos e me certificando de que estava bem escondido. Olhei no meu relógio, decidindo que iria esperar o seu Valdir. Não importava o tempo que levasse. A noite estava quieta. Apenas os sons distantes do campo e o farfalhar ocasional de folhas na brisa. Devo ter dormido, mas o som da caminhonete do seu Valdir entrando na entrada me acordou. Observei silenciosamente enquanto ele estacionava bem na frente do curral. Desta vez, não havia ninguém com ele, mas havia algo na parte de trás. O seu Valdir saiu da caminhonete e caminhou até a parte de trás. Abriu e começou a arrastar a coisa coberta por lençóis. Ela caiu no chão com um baque alto e vi uma mancha escura em uma das pontas dos lençóis. O seu Valdir não perdeu tempo.
Arrastou-a até a cabine da caminhonete. Algo duro caiu no chão enquanto ele trabalhava. Fiquei escondido e observei, enquanto o seu Valdir empurrava o resto do objeto para a cabine. Depois bateu a porta com força. Ele foi direto para a casa depois disso, deixando a caminhonete parada ali. Ela zumbia como se ainda estivesse ligada. Me aproximei da caminhonete assim que soube que o caminho estava livre. Queria ver o que tinha caído no chão mais cedo. Meu estômago revirou quando cheguei ao local e vi. Era um tênis velho. O reconheci imediatamente. Aprendi a ficar de olho nele nos banheiros da escola. Já vi aquele tênis voando na minha cara e pisando nos meus dedos centenas de vezes. Era o tênis do Caio. Naquele momento, nem pensei. Corri para casa e não olhei para trás. Fiquei longe do seu Valdir depois disso. O verão terminou rapidamente e eu estava de volta à escola, tentando me concentrar nas coisas normais de moleque. Mas as coisas na cidade mudaram quando Caio foi dado como desaparecido. A cidade inteira ficou abalada. Havia buscas, cartazes de desaparecidos e até um outdoor pedindo para ele voltar para casa. O Caio nunca foi encontrado. Algumas noites eu acordava com o som da caminhonete do seu Valdir rugindo na escuridão. O cheiro de óleo de motor e diesel entrava no meu quarto. Nessas noites, eu sempre tinha pesadelos. Sonhava que um homem com olhos verdes brilhantes estava sentado no meu peito. Ele me encarava e me deixava sem ar. Durante o dia, o seu Valdir mantinha a caminhonete amarrada. E o tempo todo, ela vazava aquele líquido amarelo horrível. Depois, em outubro daquele ano, tudo mudou para minha família. Meu pai foi demitido da fábrica de Corvettes. Meus pais se separaram logo depois. Uma manhã, uma semana antes da escola, minha mãe me disse que eles estavam se divorciando. Ela disse que nós iríamos fazer as malas enquanto meu pai ficava em um hotel. Depois, iríamos nos mudar para a cidade natal dela, para morar com a irmã dela, até encontrarmos um lugar próprio. Minha mãe era enfermeira antes de eu nascer. Ela planejava encontrar um emprego e uma nova casa para nós. Na noite antes de irmos, meu pai veio com o carro e me levou para comer na lanchonete local. Ele acelerou algumas vezes, o que sempre me fazia sorrir. Mas não parecia um momento de união entre pai e filho. Acho que meu pai viu aquela última saída como algo que ele tinha que fazer, como marcar uma caixa em uma lista de tarefas. Mas era assim que ele sempre tratava do tempo dele comigo. A maioria das crianças da minha idade provavelmente ficaria triste por deixar o pai e não vê-lo muito depois. Mas, honestamente, eu não estava muito chateado. Para mim, meu pai era apenas o cara que pagava as contas. E para ele, eu era apenas o filho da minha mãe. E apesar de falarmos sobre vir visitar no Natal e nos verões seguintes, eu sabia que quando ele me deixou em casa, seria a última vez que o veria. Acabamos indo para São Paulo, onde a família da minha mãe vivia, e foi lá que eu cresci. A vida seguiu em frente. Fui para a faculdade. Conheci uma garota de quem gostei e me casei com ela. Viajamos antes de nos estabelecer e ter o nosso filho, Adam. Me formei em administração de empresas e fiz MBA. Depois, trabalhei em finanças. Mais tarde, usei minhas economias para abrir um negócio de restauração de carros clássicos. Ao longo dos anos, pratiquei as habilidades que o seu Valdir me ensinou e montei vários carros premiados. Meu negócio foi bem desde o início. Me permitiu passar mais tempo com minha esposa e meu filho. Então, um advogado me ligou. Meu pai tinha morrido aos 86 anos e deixou tudo para mim. Meu pai e eu não nos víamos desde aquela visita à lanchonete. Desde então, só conversamos uma vez por ano. Mas ainda era comigo que ele tinha que resolver algumas pendências. Imaginei que passaria algumas semanas cuidando dos assuntos do meu pai e preparando a casa para vender. Quando cheguei em Campo Verde, pensei que as coisas poderiam estar diferentes, mas não tinha certeza se minhas lembranças estavam embaçadas ou se a cidade simplesmente não tinha mudado muito. Havia alguns prédios novos e um shopping center, mas era só isso. Tudo mais era igual. A casa também não mudou muito. O meu pai até deixou o meu quarto intocado. Não tenho certeza do que senti sobre isso, mas facilitou as coisas para organizar. Dormi no meu quarto antigo na primeira noite de volta.
Era estranho como ele tinha mudado tão pouco. Eram os mesmos pôsteres antigos nas paredes, a mesma cama rangendo. Parecia que eu estava voltando para a minha infância. Mas naquela noite, algo me tirou de um sono profundo. Era um carro passando pela casa. Foi quando me lembrei do seu Valdir. Saí da cama correndo e fui até a janela. Cheguei justo a tempo de ver um vislumbre daquela caminhonete velha saindo. Ela parecia exatamente como antes. Era a mesma pintura que brilhava como se fosse nova, mas eu sabia que não podia ser o seu Valdir dirigindo. O homem estava chegando aos 80 anos quando eu era apenas um garoto, e já se passaram mais de 20 anos desde então. Observei a caminhonete desaparecer na noite. Parecia que o tempo não tinha passado desde a minha infância. Decidi ir até a fazenda do seu Valdir na manhã seguinte. O lugar parecia um pouco mais decadente do que eu me lembrava, como tudo mais por aqui. Mas, parada na frente do curral, estava a picape Ford, ainda brilhante e nova, como se o tempo não tivesse a tocado. Quando me aproximei, o cheiro familiar de diesel e óleo de motor me atingiu. Me trouxe uma enxurrada de memórias. Bati na porta, esperando que ninguém respondesse. Mas quando a porta rangeu e se abriu, lá estava o seu Valdir. Ele parecia exatamente como há 20 anos. Não tinha envelhecido um dia, mas os olhos dele pareciam cansados. Ele foi hostil no começo, me dizendo que eu não tinha nada para fazer ali. Mas então a expressão dele amoleceu quando ele me reconheceu. Fred? Ele perguntou. Ele parecia completamente surpreso. É, sou eu, seu Valdir. É realmente você? Eu perguntei, ainda incrédulo. Ele apenas acenou com a cabeça, os olhos piscando nervosamente. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, me senti puxado em direção à caminhonete. Corri até ela e coloquei a mão nela. Estava quente, como se tivesse acabado de ser ligada. O seu Valdir começou a me gritar para ir embora, mas era tarde demais. A porta da caminhonete se abriu sozinha. Por dentro, tudo estava perfeito, como novo, e ainda tinha aquele cheiro de carro novo. Mas por baixo daquele aroma fresco, havia algo mais, um toque de algo podre. Mas os bancos pareciam incrivelmente macios. Eles eram estofados em um couro profundo e rico. O painel estava polido até brilhar, e o volante parecia que nunca tinha sido tocado. Uma rajada de ar fresco do ar-condicionado me atingiu no rosto enquanto me inclinava. Era tão bom, quase como se estivesse limpando o suor do meu nariz. Então, suavemente no começo, a música começou a tocar no rádio. Era uma antiga canção de ninar, a mesma que minha mãe costumava cantarolar quando eu era apenas um menino. Assim que ia entrar na caminhonete, o seu Valdir me derrubou no chão. Ele era surpreendentemente forte para um homem que deveria ter mais de 100 anos. Com um movimento rápido do pé, ele bateu a porta da caminhonete com força. A música desapareceu imediatamente e o motor morreu. Eu estava no chão, esfregando uma dor na cabeça. Senti o hematoma se formando. O que diabos foi isso? Qual é a história com essa caminhonete, seu Valdir? Eu perguntei de novo. Depois de um suspiro profundo, o seu Valdir finalmente começou a explicar. Ele admitiu ter feito um acordo há muito tempo com um sujeito chamado Sr. Dalton. Darling, enquanto ele mantivesse a caminhonete funcionando e bem alimentada, ele continuaria a viver. O seu Valdir pensou que só precisaria de algumas cabeças de gado de vez em quando. Para ser honesto com você, filho, eu não levei ele a sério naquele trato. Só queria a caminhonete, e o homem estava dando de graça. Quando ele disse que só queria alguém para cuidar dela, bem, eu não resisti. Fechamos o trato e pronto, disse o seu Valdir. E dirigindo aquela caminhonete pela primeira vez, ele disse que nunca se sentiu mais jovem. Era como se ele tivesse 20 anos de novo. Mas a caminhonete começou a quebrar quando queria comida. Começava com um arranhão na pintura, ou uma mancha nos bancos. E o seu Valdir, ele sentia. As articulações dele doíam um pouco mais naquele dia. Ou ele acordava naquela manhã e tudo ficava embaçado. O seu Valdir alimentou a caminhonete com todo o seu rebanho, mas ela continuava quebrando. Eu pretendia sair caçando veados para alimentar a caminhonete,
depois que todas as minhas vacas tivessem ido embora. Mas uma noite, tudo deu errado, ele explicou. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Estava dirigindo e de repente os faróis começaram a piscar, depois desligaram completamente. Isso me preocupou muito porque significava que a caminhonete estava quebrando e precisava ser alimentada em breve. As mãos do seu Valdir tremiam levemente, enquanto ele brincava com um pano velho. Tirei os olhos da estrada por um segundo para tentar consertar as luzes. Mas foi aí que aconteceu. Um bêbado entrou direto na estrada. Eu nem o vi até ser tarde demais. Ele explicou que estava dirigindo uma noite quando viu um bêbado na estrada. Ele jurou de pés juntos que não apertou o pedal, mas o carro acelerou mesmo assim. Ele bateu nele e sentiu o motor ronronar, como se o carro estivesse satisfeito. Ele escondeu o corpo na parte de trás no seu pânico, mas o encontrou desaparecido na manhã seguinte. O carro voltou a ficar novinho, e ele não se sentia mais doente. Todas as noites desde então, o seu Valdir saía para dirigir e encontrar alguém. Vagabundos, ladrões de galinha, valentões locais. Ele os deixava na cabine e na manhã seguinte, eles tinham sumido, desaparecidos sem deixar rastros. Nem as roupas deles eram deixadas para trás. Eu me afastei, encarando seu Valdir com descrença. O chamei de velho louco. Isso tinha que ser mentira, certo? Mas o seu Valdir não parecia ter 100 anos. Inferno. Ele parecia um pouco mais jovem do que quando eu o deixei. Ele suspirou e me disse que todas as provas de que eu precisava estavam sob o capô. Relutante, me aproximei enquanto ele abria o capô. Ele gesticulou para que eu me aproximasse. Me inclinei, esperando ver um motor normal, algo que provasse que o seu Valdir estava apenas me enganando. Mas o que vi me fez revirar o estômago. Debaixo do capô não havia motor. Sem canos, tubos ou qualquer coisa que você esperaria em um carro normal. Em vez disso, havia algo que poderia ter sido um coração, mas era diferente de qualquer órgão que eu já tinha visto. Era enorme, de uma cor amarela grotesca, e estava bombeando um líquido preto espesso através do que parecia veias. O cheiro de óleo de motor era avassalador, quase me sufocando. O coração estava conectado ao resto da caminhonete por uma teia preta pegajosa que brilhava sob a luz do capô. Debaixo de tudo isso, havia um som fraco de chiado, como respiração trabalhosa, que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Dei um passo para trás, minha mente correndo para processar o que estava vendo. O que é isso, seu Valdir? O seu Valdir me deu um tapinha nas costas. É a última caminhonete que você vai ter, Fred. Contanto que você mantenha esse coração batendo. Eu me afastei. Isso não parecia certo. Seu Valdir, o que você quer dizer com você? Ele suspirou. Estou ficando cansado disso, Fred. 100 anos é muito tempo, então estou te oferecendo um trato. O seu Valdir olhou para mim e estendeu a mão. Eu estava apavorado. Não por causa da oferta, mas porque eu estava realmente considerando-a. Sabe, algumas semanas atrás, descobri um caroço no meu pescoço. Depois de vários exames, os médicos confirmaram que era câncer e estava crescendo rápido. Eles encontraram tumores por todo o meu estômago. Os médicos não achavam que eu viveria muito. Pensei na minha esposa e no meu filho pequeno em casa. Como ele iria crescer sem um pai se eu não estivesse por perto? Queria tanto estar lá para ele, ser o pai que meu pai nunca foi para mim. Queria ser um bom pai, ter meus próprios filhos para amar e ensinar sobre o mundo. Arrancou meu coração pensar em deixá-los sozinhos. Olhei para a caminhonete. A porta dela estava aberta. O motor ronronava como um gatinho. Com um aceno de cabeça, apertei a mão do seu Valdir. E então, fechamos um trato.